Videoaula 4. Homens na sociedade ocidental. Os impactos produzidos pelas mudanças nas relações de gênero. Para compreender a imagem do homem e dos homens, por que não sempre no plural, na sociedade ocidental, é preciso entender primeiro que sociedade é essa de que estamos falando. E essa sociedade, ela foi formada a partir de uma série, de um tracejado histórico construído por histórias de guerra, de conflito, por histórias de disputa territorial e também de dominação. Então, quando nós entendemos a sociedade ocidental e como ela foi construída, imediatamente nos vem a imagem, essa imagem de um homem que foi sendo costurado para ser o dominador e o conquistador dos territórios, das sociedades, das nações e também daqueles corpos e daqueles indivíduos que estão em subalternidade, no caso as mulheres. Então, fazendo uma reflexão sobre isso, quais são as imagens de homens que nós temos? Sempre muito associado a poder, sempre muito associado ao exercício de um controle, não só sobre as mulheres, mas sobre as estruturas sociais e também a construção de um homem necessariamente provedor e inserido num contexto de, muitas vezes, família. E nesse aspecto é muito importante para perceber bem essas imagens de homens e masculinidades, é preciso entender qual é a família que nós construímos como sociedade. E essa família ela está representada dentro de um padrão, que a gente chama de padrão hegemônico. E esse padrão ele é necessariamente heterossexual, cristão, branco e detentor de poder e propriedades. Nesse aspecto, a possibilidade de existência que foge a esse padrão está numa zona, muitas vezes, de dominação e de subalternidade. E nessa zona conflituosa, nessa zona de exercício de poder, poder simbólico, poder físico, poder político, é que estão as masculinidades hegemônicas pautando a nossa vida e a nossa estrutura social. E aí, perceber isso é o primeiro passo para reconhecer que essas imagens colocadas sobre os homens, essas representações que estão na mídia, estão nas nossas relações interpessoais, estão em várias dimensões da vida, elas ocupam uma centralidade na forma como as violências vêm acontecendo. E por isso, as violências contra a mulher, as violências baseadas no gênero, inclusive as outras violências também contra a população LGBTQIA+, por exemplo, têm a mesma raiz nessa masculinidade, no exercício dessa masculinidade hegemônica construída para manter esse sistema que a gente também vem chamando de patriarcado. E nesse aspecto, quais são as masculinidades que são legitimadas socialmente? Não são todas. Notadamente, as masculinidades que também não exercem esse lugar do grito, da voz alta, do poder, esse lugar de quem exerce necessariamente a liderança, de quem é o provedor, também são masculinidades que vão ficando na subalternidade. Essas masculinidades que são consideradas, que não estão nesse padrão. Então, os homens que exercem o cuidado, os homens que exercem profissões que não são as profissões ditas, por exemplo, como predominantemente masculinas, eles também sofrem nesse processo toda uma dificuldade no exercício da sua individualidade, da sua expressão social, da sua expressão de vida. Essa imagem do homem, desse homem construído moldado por esse poder, ela é colonial. E talvez você nunca tenha parado para pensar o quanto, na verdade, toda a nossa vida é pautada pelo que autores e autoras vêm chamando de colonialidade. É a premissa de que toda a forma como a nossa sociedade se estrutura, na verdade, foi moldada também e permanece sendo moldada pelo processo de colonização que sofremos. E essa colonização ela é exercida hoje, ainda que nós já tenhamos alcançado patamares civilizatórios outros, e de independência também da própria colônia, esse modelo de colonização segue pautando as nossas relações, segue pautando a forma como mulheres e homens se relacionam, a forma
como a população LGBTQIA+, também está, né, localizada na sociedade e a forma como as violências se perpetuam. E não é segredo para ninguém que a construção do ser homem na nossa sociedade passa necessariamente por uma negação, né? Ser homem é justamente não ser mulherzinha. Possivelmente você já ouviu, ou foi abordado dessa forma se você for homem, ou você já viu ou presenciou alguma situação como essa na sua vida, sendo mulher e nessa sociedade onde esse papel ele precisa estar exercido conforme o script, não é verdade? Então, nesse aspecto, é muito importante entender que esse papel do homem foi sendo construído nessa negação de que ser homem é ser tudo aquilo que não remete, tudo aquilo que está distanciado, tudo aquilo de qualquer coisa que se assemelhe a ser mulher ou a que é considerado feminilidade, da mesma forma que ser mulher também é um papel construído a partir necessariamente do exercício do cuidado, né? O exercício também o cuidado sobre a reprodução, e aí eu falo na reprodução da vida e na reprodução também propriamente dita, né, do trabalho e a forma como tudo isso vem se desempenhando, né? E aí, se olharmos, por exemplo, para a dimensão do privado, nós fomos educadas e educados para acreditar que os cuidados domésticos, por exemplo, cabem às mulheres, né? Ao mesmo tempo em que o trabalho e a produção cabe aos homens. E nesse espaço doméstico, né, que é um espaço construído como a base da sociedade, né, nós vivemos, essa nossa sociedade ocidental tem essa família nuclear, que a gente chama de nuclear patriarcal, como a base da sua estrutura. Só que essa família, ela sendo considerada como padrão, tem sido recorrentemente palco de muitas violações. Violações que atingem a todos os indivíduos que estão neste lugar, né? Então, essa família que é construída como uma base também religiosa e não tem nenhum problema no exercício religioso, ela precisa ser repensada como padrão social. Apesar, né, de reconhecer também que a família, quando ela tem um sentido, né, de reunir pessoas, né, não só com os laços consanguíneos, mas pessoas que se gostam, que se cuidam, que se amam, pessoas que se respeitam, né, nos mais diversos formatos e nas mais diversas possibilidades, na verdade, sim, uma estrutura social muito importante. Mas nós precisamos ampliar, né, a nossa concepção e o que nós entendemos como família, porque a família, como ela está colocada, né, inclusive como ela é recorrentemente defendida, né, supostamente a partir de valores religiosos, é uma família que tem referendado, né, e que tem dado guarida para muitas formas de violência. É nessa mesma família cujo padrão, né, a gente já sabe, com certeza você conhece alguém que acredita que família só é aquela composta por homem, mulher e filhos e que está inserida dentro de um contexto social, né, de heterossexualidade, né, de poder econômico, financeiro e dentro de que a gente vem chamando de fundamentalismo religioso, né? E apesar de as crenças serem sim muito bem-vindas, né, para a humanidade, para as pessoas, elas são do exercício individual. É muito delicado que as nossas crenças, que as crenças de todas as pessoas influenciem, por exemplo, na atuação do Estado e nas políticas públicas. Por isso, é tão importante refletir criticamente sobre as relações sociais de gênero, sobre a própria concepção de gênero, que inclusive vem sendo questionada e deturpada ao longo, né, do tempo e da história como sendo uma forma de desconstrução da sociedade. Na verdade, os debates e estudos sobre gênero vêm tentando trazer e nos apontar horizontes, né, civilizatórios, humanos, também de desconstrução das opressões que têm determinado a violência, né? E a violência contra a mulher, especialmente a violência doméstica e familiar, a partir da Lei Maria da Penha e todo o seu sistema de proteção já tão estudada por todos e todas nós,
é também produto, né, decorrente desses sistemas de opressões que cria, né, e alimenta essas masculinidades hegemônicas, que alimenta, né, essa crença de que, por exemplo, homens, né, e mulheres, eles são diferentes e desiguais e assim podem permanecer e que não tem nenhum problema e, na verdade, todas essas dicotomias, né, que vêm sendo criadas, elas não servem a uma perspectiva de construção da igualdade, né, e da igualdade material, da igualdade formal, mas também, principalmente, da construção de novas relações sociais, aí baseadas realmente no respeito, no cuidado, no afeto, né, e não na violência, na opressão e na subjugação. E chegando, finalmente, para abordar a mídia e as representações sociais dessa masculinidade e da violência, é fundamental entender que esses papéis de que falamos, né, do masculino e do feminino, construídos de forma muito cristalizada, né, de forma a reservar às mulheres não só profissões, mas atividades da vida e dos cuidados, e aos homens outros determinados papéis, eles também estão representados na mídia, né? Eles também estão representados na forma como, por exemplo, as marcas se comunicam para gerar o consumo, né? Eles estão representados no entretenimento, estão representados na música e em tantas outras, né, formas de se relacionar que nós temos na sociedade. Essas representações, elas não foram construídas à toa ou porque alguém disse, mas elas são produto de uma estrutura, né? Essa estrutura que a gente vem chamando de patriarcado, né? Esse patriarcado que é inclusive racista, né? Porque essas relações sociais, elas também são atravessadas pela dimensão étnico-racial, né, em muitas vezes, em muitas circunstâncias. Essa mesma mídia, né, que muitas vezes faz as campanhas, né, e eu estou falando de uma forma muito geral, as campanhas pelo fim da violência, também alimenta essas representações sociais de que nós estamos falando, né? E nesse sentido, esse papel, por exemplo, sacralizado, né, da mulher que é colocado na família, esse papel que reclama da mulher quase que uma fé absoluta, né, ou o exercício de um papel que sem ele a sociedade é uma responsabilidade muito demasiada, né, sobre as mulheres. Afinal, as responsabilidades, por exemplo, sobre a casa e sobre a educação dos filhos é de toda a família. E nós encontramos, apesar disso, muita dificuldade em dialogar, inclusive com os homens, daí a importância também de um curso como este, do quanto, na verdade, o público e o privado também se misturam, né? E é nessa toada onde nós precisamos trazer os homens para debater, por exemplo, violência contra a mulher e violência de gênero, nós precisamos também, né, perceber e provocar, inclusive nesses homens, como essa dimensão privada da vida é tratada, né? Então, é preciso, né, que nós tenhamos espaços, né, e tanto espaços mistos como espaços auto-organizados para debater e refletir criticamente sobre isso, né? E essa masculinidade representada na mídia, ela tem muitas facetas ao longo da história. Nós trazemos neste módulo vários exemplos de propagandas, de produções de audiovisual e de vários outros elementos de comunicação que abordam e alimentam essa masculinidade, né? Essa masculinidade sempre associada à virilidade, né? Ao exercício da força e que é tão prejudicial para a nossa sociedade. Inclusive, essa abordagem, né, a partir da comunicação, ela também tem refletido a forma como essa comunicação reflete na violência, impacta na violência. E é muito importante, por exemplo, que a gente perceba o quanto propagandas, né, que são misóginas, e aí explicando que a misoginia é realmente um ódio às mulheres, né, um ódio a tudo o que representa o feminino, essas propagandas elas acabam refletindo lá depois na situação de violência que a gente presencia ou acompanha, né? Da mesma forma que os filmes que alimentam, por exemplo, né, essa forma violenta de resolver os conflitos, né, que alimentam essa coisa,
essa performance masculina sempre dotada, né, do uso da força, é tão problemática, né, na forma como a gente pensa em uma outra sociedade possível. E aí, por exemplo, um fato que é muito conhecido, com certeza por todo mundo, é a pornografia de vingança, né, que inclusive foi criminalizada no Brasil nos últimos anos, mas que também é um fator, né, é um fato social muito comum para as mulheres, inclusive. Né? A pornografia de vingança é justamente, né, a exposição da figura da mulher, da sua intimidade, das suas relações, como forma, né, de ali não só reparar aquela virilidade que foi destruída por algum fato, né, ou também fazer mais uma forma de vitimização e de violação das mulheres. Nesse aspecto, a pornografia de vingança, né, que é a divulgação de imagens íntimas não autorizada, né, é importante que se faça essa observação, que é crime no Brasil, ela também, né, é muito assemelhada a quando, por exemplo, as coisas eram resolvidas na base da bala, né, no faroeste, e em todas as representações que nós também temos, né, de momentos mais antigos que não foram tão superados como a gente imagina ou como os homens e as mulheres modernos e modernas imaginam. Né? Nesse aspecto, é muito importante também trazer a forma, né, como essa masculinidade está representada nos espaços de poder, né? Nós temos homens muito mais numericamente, né? Homens ocupando espaço de poder e decisão do que mulheres, né? Esse poder que é exercido e reflete nas políticas públicas, reflete nos espaços, por exemplo, nos cargos eletivos, né, que tem um reflexo direto no orçamento de para onde vão as políticas, a representatividade das mulheres e da população LGBTQIA+, também é muito subrepresentada nesses espaços, né, e tudo isso está ligado ao campo da violência simbólica. Né? Aliás, falando em violência simbólica, é muito importante dizer que, apesar de ser uma palavra aparentemente difícil, né, abstrato demais, mas a violência simbólica diz respeito a tudo o que, de forma muitas vezes sutil, nos violenta, né? E também determina como nós traçamos a nossa vida e o nosso projeto de vida. A violência simbólica, ela opera, por exemplo, quando, dentro de uma relação íntima de afeto, a mulher acaba permitindo que o homem diga o que roupa, ou que batom, ou que maquiagem ela deve usar. Né? E nesse aspecto é tão importante que a violência simbólica seja pensada, né, como algo que também é produto dessas masculinidades hegemônicas que precisam ser desconstruídas, né, para que a gente consiga alcançar outros patamares civilizatórios. Diante de tudo isso que nós estudamos até agora, é muito importante que você saia deste módulo e deste curso, porque esse módulo é o último, pensando como nós podemos superar esse modelo de sociedade que, por exemplo, objetifica as mulheres, né? Que, por exemplo, permite ou é permissivo com a violência contra as mulheres. E talvez a resposta que vem aí no seu íntimo, no seu coração, é de que uma dessas formas é repensando e desconstruindo essa masculinidade que a gente vem chamando de hegemônica, que eu não vou repetir, que você já sabe, inclusive, mas pensando, e aí é o desafio nosso para o futuro, né? Para o futuro nosso e para o futuro também dos que vêm depois de nós. Que novas masculinidades nós podemos construir, né? Masculinidades que sejam plurais, masculinidades que sejam diversas, não só na sua existência, mas também na sua expressão, masculinidades que tenham representação em todos os espaços da vida e da sociedade e, sobretudo, masculinidades que construam processos críticos e autocríticos, né, sobre a forma como homens e seus privilégios, né, e como também as instituições vêm acontecendo e desempenhando seu papel na sociedade. Né? Esse processo que é para o futuro, mas também que é para o presente, é o desafio coletivo que nós temos como sociedade, pensar a forma
como nós podemos, juntos e juntas e juntos, construir, né, esses novos homens e mulheres, mas também outros indivíduos, inclusive pessoas não binárias e tantas outras representações e possibilidades de ser e de existir sem que ninguém se sinta, né, de fora, excluído, marginalizado, mas que todo mundo possa ter espaço. Né? No fundo é isso que todo mundo precisa, ter espaço, né? No afeto, no respeito e nas políticas públicas.